Vamos iniciar aqui a apresentação sobre cultura data-driven. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Como o Marcelo falou, eu sou diretor de Tecnologia, Inovação e Qualidade da Centro Diagnóstico do Silo Ávila e tenho uma empresa de tecnologia, Ávila Digital, que eu sou o fundador, né? Tenho algumas certificações na área técnica e minha formação é em ciência da computação. Mas eu tenho atuado muito fortemente com gestão e o tema de qualidade desde os últimos anos, desde que a gente obteve a certificação do PAD aqui na clínica. A nossa empresa, vou falar um pouquinho da Lucilo, né? Empresa com base familiar, temos um fundador, que é o meu pai, o Lucilo Ávila, e a minha mãe, a presidente da empresa, a Jerusa. Somos 5 irmãos que participamos das diretorias da empresa. São diretoria operacional, diretoria médica, a Mirella, a Camila, diretoria de suprimentos e contratos, e Mariana na operacional e Roberta na financeira e administrativa. Esses pilares foram se formando ao longo do tempo, a gente fez algumas governanças e a gente chegou nessa estrutura aí com algum amadurecimento. Essa base familiar eu considero essencial para a alma do que a gente tem aqui na empresa e nos propósitos que a gente se propõe a fazer, o nosso propósito transformador massivo de transformar e de fazer a diferença no mundo, cuidando da saúde das pessoas. Então, a gente trabalha muito com saúde preventiva, né? Muito mais preventivo na realização dos exames e com foco muito forte na qualidade e na precisão diagnóstica. A gente obteve o PAD em 2019, desde então a gente vem aprofundando essa cultura de qualidade dentro do contexto do PAD e dentro do contexto mais amplo da qualidade em si, do setor de qualidade. A gente estruturou o setor de qualidade dentro do setor de tecnologia, então a minha diretoria tem esse papel misto, e isso deu muito certo, porque a gente tem uma visão de tecnologia sobre mapeamento de processos, de produtividade, sobre o uso de ferramental para o fim da qualidade. Então a gente tem tudo que a gente pode automatizar, a gente automatiza os processos de gestão de documentos, de gerenciamento de versão e de gerenciamento de indicadores são muito ligados à questão tecnológica, né, que a gente agrega dentro da empresa. Então essa diretoria de tecnologia e qualidade eu considero como um dos aspectos importantes da nossa inovação, que também é um tema que está dentro da minha área. Começar com um conceito que eu sei que muitos aqui podem ter, mas vamos começar do zero, né? O que danado é BI, essa sigla BI, que a gente chama BI em inglês, né? O que danado é isso? BI significa Business Intelligence, traduzido em português, inteligência de negócio. O termo, na verdade, BI, ele significa muita coisa, ele abrange muita coisa, então ele consolida estratégias, processos, tecnologias, então um termo bem amplo, a gente fala em BI. Então, ele consolida várias coisas e, por meio de análises de dados, a gente consegue tomar melhores decisões. Esse é a finalidade de qual é o propósito de existência do BI. Ele serve para ajudar a tomar decisão. No final das contas, esse é o grande objetivo. E devido ao alto poder estratégico do BI, ele tem se tornado cada vez mais relevante. Ele tem um papel impulsionador no sucesso dos negócios, então ele tem se tornado cada vez mais relevante, muito embora ele tenha se desgastado em algumas corporações, em algumas iniciativas, por uma série de questões muito mais ligadas a como a coisa está sendo feita e o valor que a coisa tem e a comunicação entre áreas diferentes e setores diferentes, culturas diferentes, e eu vou falar um pouquinho disso aqui também. Um tema muito relevante dentro do BI é o Self-Service BI. O Self-Service BI é aquele conceito que a gente procura sempre construir de transformar os dados em uma espécie de cardápio, uma espécie de buffet que a pessoa vai ali e se serve dos dados que ela precisa para fazer a análise que ela está precisando fazer. Então, as tecnologias de BI proporcionam esses cardápios, essa forma prática, simples e fácil de um usuário não necessariamente de tecnologia, de se servir de dados por meio de visões, por meio de cardápios, por meio de índices de dados, por meio de instrumentos facilitadores do entendimento do público geral. Então, a ideia do BI, cada vez mais, é se democratizar
e avançar dentro de diversas áreas, não somente na área de tecnologia, mas principalmente em áreas de negócio, mas não apenas para a camada gestora, também envolvendo camadas de gerência, de supervisão e até mesmo camadas operacionais. O BI está servindo hoje a todas as áreas de uma empresa. Propósito realmente de auxiliar a tomar decisão é um propósito muito amplo, né? Então, isso acaba sendo relevante para toda empresa. Trouxe aqui para vocês um índice recente, o ITDBR, né? O Índice de Transformação Digital Brasil, um trabalho acho que semana passada ou retrasada, que eu ouvi falar disso aqui, um trabalho muito interessante construído pela PwC e pela Fundação Dom Cabral. Ele tenta criar um índice de maturidade de transformação digital das empresas brasileiras, ele chama isso de ITDBR, e ele traz alguns eixos pelo qual ele foi construído. Ele foi construído mediante questionários que foram respondidos principalmente pelas camadas gestoras, diretorias, presidências e conselhos de empresas brasileiras. Metade dessas empresas tinham mais de 1 bilhão de faturamento. A quantidade de questionários não foi uma coisa muito bem divulgada, mas eu achei uma referência que dizia que em torno de 100 questionários. Então não é uma amostra tão grande, mas é um trabalho que tem uma abordagem científica muito sólida, e ele cria um índice de 1 até 6 de maturidade de transformação digital em algumas áreas. Existe uma área que especificamente é citada nesse relatório como cultura de decisões orientadas por dados, que é justamente o data-driven. Se você olhar todos os índices, ele é o que está maior. Mas se a gente considerar que o final da escala é 6, todos estão baixos. Né? A gente olha, por exemplo, IA ali com um índice de 2,4, mas foram feitas várias fatias de análise em cima desse trabalho, algumas também ligadas a setor. O setor de saúde como um todo, o índice é 2,9, é um índice abaixo aí da média geral do trabalho, que foi 3,3 do Brasil. O que eu quero trazer com esse trabalho é que, primeiro, a cultura de decisão orientada por dado é uma coisa que já é percebida como uma área inteira de muita importância dentro de corporações em geral. Né? Se você tem 10 áreas para você medir transformação digital, uma é decisão orientada em dados e várias estão relacionadas à decisão orientada em dados. E outra coisa que eu queria perceber aqui é que o Brasil já acordou para isso. Quer dizer, você vê, na maioria dos índices, decisão orientada em dados é o que está com maior pontuação média. Né? Então, acho muito interessante aí trazer esse ponto. Deixa eu começar falando sobre gestão por indicadores e um pouquinho da nossa história de gestão por indicadores. Então, conceito de indicador, né? O que danado é um indicador? Primeira coisa que a gente fala de indicador é que ele tem que estar ligado ao propósito, missão, valores, visão e cultura da empresa. Eu tenho um indicador porque é bonitinho, porque eu acho que ele é importante, tem alguma coisa que está estranha. Você pode, por sorte, estar falando um indicador que está ligado a uma estratégia que a tua empresa já tem. Mas se ele não tiver ligado à estratégia, ele não tem muito valor. A conexão com o planejamento estratégico é essencial. Né? Se você tem um indicador que está dando um bom resultado, ele está impulsionando uma meta ou um direcionamento estratégico que a tua empresa vai ter. Então, primeira coisa que o indicador, para ser relevante, ele tem que estar conectado à estratégia da empresa. Ele avalia um aspecto do negócio, interno ou externo. Né? Por exemplo, o indicador externo é como o mercado está te avaliando, tua avaliação no Google, tua avaliação em redes sociais. Então, ele está, em geral, relacionado ao desempenho ou resultado de processos. Né? E ele também é chamado de KPI. KPI, o indicador, sinônimo, né? Key Performance Indicator. E, em geral, existe um aspecto de tempo ligado ao indicador. Então, você tem uma medida que o indicador vai te dar num determinado ponto do tempo. No dia seguinte, ele vai ter outro valor. Às vezes, hora, né, por hora, ele tem oscilações também. Então, é muito comum o eixo tempo estar atrelado aí ao indicador. E você deve ter ou uma meta ou uma tolerância, dependendo do indicador. Uma tolerância é um indicador que você quer o mais baixo possível, mas você tem uma tolerância ali porque é aceitável, vamos dizer assim, e pode ser praticamente impossível você chegar no zero. Né? Um determinado indicador, por exemplo, um indicador que tem tolerância é o número de acidentes. Né? Quanto menor, melhor. Zero é o ideal, mas você tem ali, às vezes, uma tolerância que você estabelece. A meta é um patamar superior que você espera atingir.
E meta é uma coisa que é muito delicado de você estabelecer, porque muitas vezes a meta é dinâmica, né? Então, às vezes, você pode colocar como meta algo do tipo, eu quero estar acima da minha média anual, por exemplo. Então, como se fosse uma meta móvel. Assim, a meta é uma coisa importante que você reavalie a meta. A meta precisa também direcionar ali direcionamentos de performance para toda a equipe. Eu tenho alguns exemplos de indicadores que eu trouxe aqui, vou citar alguns para a gente aqui, para ficar mais clara a conceituação. A nossa empresa, a CDLA, tem atualmente 51 indicadores ativos. 30 desses são estratégicos e 21 são setoriais. Estratégico é aquele indicador que ele está mais ligado diretamente à estratégia, e o setorial ele tem uma ligação com a estratégia, mas ele pode ser acompanhado em grupos setoriais e não necessariamente ter um acompanhamento tão intenso da gestão da empresa. Os indicadores estratégicos, a gestão da empresa tem que estar muito atenta a eles. Eles estão mais próximos e mais ligados à estratégia do que os setoriais. Tipicamente, os estratégicos são falados em reuniões de gestão, diretoria e conselho, e os setoriais eventualmente podem ser mencionados, mas os setoriais devem ser falados nas reuniões setoriais, junto com os estratégicos também. O estratégico não é só para gestão. O estratégico deve ir da gestão para todas as demais camadas abaixo. Vou dar um exemplo de alguns aqui, né? Percentual de entrega de exames fora do prazo. Então, esse aí é um que ele tem uma meta que tem ali uma certa variabilidade. Então, até 0,8 do total de exames realizados no mês é a meta, né? Aliás, tolerabilidade desse. Esse não tem meta, tem tolerabilidade. A gente tem um da TI, que é disponibilidade da TI, os recursos que a TI estão disponíveis dentro de um determinado momento. A meta da gente, aí é meta, é 4 noves, né? 99,99% para 2023. Ano passado era 3 noves, esse ano a gente raise the bar, aumentou para 4 noves. Outra que na qualidade é muito relevante é esse não conformidades não resolvidas. Ele é um indicador extremamente importante, estratégico. A gente todo mês está fazendo inspeções, está fazendo auditoria interna, auditoria externa, e tudo isso combina, ou as próprias ocorrências mesmo, que podem escalar para ser entendida como uma não conformidade, tudo isso vira, eventualmente, uma não conformidade. Todas as não conformidades são monitoradas e a gente, mês a mês, a gente olha para isso. Quantas conformidades eu abri esse mês, eu percebi esse mês, quantas eu consegui resolver e qual o saldo que o meu mês tem. Então, essas métricas são uma das mais importantes que a gente, inclusive, passa para a equipe toda. NPS é uma das que eu olho todo dia. NPS é a avaliação de satisfação do nosso cliente, é o Net Promoter Score. Tem toda uma sistemática padrão de cálculo disso, é usada mundo afora nas empresas, mas tipicamente você coleta uma nota do teu paciente de 0 a 10, e se essa nota for acima de 9, 9 ou mais, você chama ele de promotor. Se ele for acima de 7, entre 7 e 9, a gente chama de neutro. E se ele for abaixo de 7, a gente chama de detrator. Então a gente pega o percentual de promotores, tem um número que dá isso, percentual de detratores, um outro número, e você subtrai um do outro. Esse é o NPS. Acho que alguns aqui já devem conhecer esse conceito, mas achei importante detalhar, porque já já eu vou falar um pouco mais desse cara. Retificação de laudo é uma métrica exigida pelo PAD, então a gente coloca como estratégica aqui. Percentual de impressão de exames é um indicador setorial. Quantos por cento? A minha impressão de exames é 100% sob demanda. Meu paciente, quando vem pegar o resultado, a gente tem uma agilidade aqui para imprimir e entregar na hora. Quantos por cento dos meus exames realizados estão sendo impressos? Esse indicador é de extrema relevância para a gente disseminar essa cultura digital cada vez mais, né? E a gente, claro, trazer uma economia operacional na hora de você imprimir muito menos e gastar muito menos com isso. Mas, enfim, eu não vou conseguir cobrir todos os indicadores, eu trouxe aqui só alguns exemplos e pincelando aqui alguns para dar um pouco. Só falar de mais de um aqui, que é esse percentual de margem de MATMED. Ele é particularmente desafiador de ser calculado. Você tem que estratificar todo o custo dos dados relacionados aos exames, mas vale muito a pena você ter ele. Tá? Tem a margem de MATMED, né? Margem de convênios em geral também. Eu trouxe aqui também
um exemplo prático de como que a gente acompanha os indicadores. Esse é um formato de planilha mesmo, planilha de Excel, tá? Que a gente vai alimentando com a visão, com o indicador, com o extrato do valor do indicador daquele momento. Nesse caso, o acompanhamento está sendo mensal. A gente coloca aqui esse que eu acabei de falar de notificações não conformidades não resolvidas. Então a gente tem quantas foram abertas, quantas foram resolvidas, qual o saldo do mês, e o saldo vai acumulando. E a gente tem meta, aliás, a gente tem tolerabilidade para isso, né? A gente tem que estar abaixo de, se eu não me engano, 10, tem que estar abaixo de 10. Então, alguns meses a gente ultrapassou essa tolerabilidade e a gente ficou vários meses aí dentro dela. E a gente documenta toda uma linha de ação em cima de um eventual não cumprimento de um indicador para que aquilo venha a influenciar na diminuição, na melhora dele no período seguinte. Ou a gente justifica, simplesmente justifica que naquele mês estava normal, a gente aceita e a gente entende que no período seguinte vai acontecer de maneira diferente. Mas é feita uma análise crítica, é feito um registro do que está acontecendo naquele mês. E o objetivo desse instrumento é realizar, é que a gente consiga ver esse registro, que a gente consiga ver que encadeamento a gente está tendo a partir de uma observação de um período, né, e qual o resultado que aquele encadeamento teve. Esse aqui é um exemplo de painel que a gente construiu há alguns meses. Esse painel é o fechamento do ciclo das informações de notificação. Nosso pessoal é muito incentivado a notificar tudo que acontece que é relevante. Mas a gente precisa incentivá-los a fazer isso. Uma das maneiras de incentivar é dizer, gente, tudo que você notificar, a gente vai não só prestar atenção, mas a gente vai ter eventuais linhas de ação para corrigir causa raiz daquilo. Né? Então, vai fazer análise de causa raiz, a gente vai fazer análise de risco, ele vai fazer parte dos comitês que trabalham esse tema, e a gente vai devolver um feedback para as pessoas, colocando ali o que é que a gente conseguiu observar de questões não conformidades, né? Aqueles 3 indicadores de não conformidades abertos, concluídos e que estão pendentes, e que saldo do pendente do mês, junto com uma visão das notificações que a gente recebeu, de uma separação de 2 tipos, preventivo e reativo. Quanto a gente está sendo preventivo, quanto a gente está sendo reativo. Então, esse gráfico de baixo, ele primeiro tem uma categorização macro, que o azul é o preventivo e o laranja é o reativo. A gente quer ser mais preventivo, a gente tem uma meta de ser mais preventivo do que reativo. Significa que a gente está chegando antes dos problemas, antes de algo virar um problema. Então, essa categorização desses 2 tipos é uma das coisas que a gente propôs aqui e que tem funcionado bem para a gente, e até para incentivar também as pessoas a terem essa cultura preventiva, né, no seu dia a dia. Eu tenho um menino de 3 anos e trabalho com isso há muito tempo, mas quando esse menino nasceu, eu comecei a perceber algumas analogias entre bebês e indicadores. Indicadores têm uma similaridade muito grande com bebês. Primeiro que o bebê precisa ser alimentado, bem nutrido, né? E os indicadores precisam também ser bem alimentados. Os indicadores eles precisam receber dados de qualidade que são relevantes, alinhados com o planejamento estratégico e tal. Nós temos que educar nossos bebês, nós temos que utilizar de informações de qualidade para educar os nossos bebês, e os nossos indicadores eles precisam ser documentados, eles precisam ser melhorados. Eu tenho todo um processo de educação associado aos meus indicadores. O amadurecimento de um bebê, o processo de amadurecimento de um bebê, eu posso comparar com o processo de amadurecimento de um indicador. Os indicadores, muitas vezes, eles evoluem para indicadores mais complexos e muitas vezes compostos, que eles começam a refletir mais de um elemento numa determinada análise. E ao utilizá-los, você vai amadurecendo naturalmente e organicamente aquele indicador. E a monitoração, você tem que estar muito ligado no seu bebê para não acontecer nada com ele. E o indicador também só faz sentido se você está sempre monitorando, sempre olhando para ele, tendo uma percepção, um feeling de como que está hoje, como que estava ontem, como que estava anteontem, e você vai criando ali uma cultura de monitoração em cima dele. Tem um provérbio africano famoso que é It takes a village to raise a child. Você precisa de uma vila inteira para educar, crescer, fazer um bebê
para cuidar de um bebê, né? E aí você precisa de uma empresa, né? Na mesma analogia com o bebê, você precisa de toda uma empresa de culturas e de heterogeneidades e áreas diferentes, setores diferentes, culturas diferentes se juntando para poder fazer uma análise precisa, uma análise decente, né? Uma das principais coisas que tem dentro do mundo do analítico, né, é esse princípio do GIGO, Garbage In, Garbage Out. Parece muito simples isso, né? De fato é, mas é uma das maiores essências da cultura de dados. Se você não tem dados de entrada com qualidade, você não terá resultados com qualidade. Não adianta a ferramenta que você usar, não adianta a IA que você trouxer, não adianta a beleza que você tiver nos seus painéis, se o dado que está vindo não é consistente. Se o dado que está vindo não está sendo atualizado de forma consistente, pode ter vindo um dia consistente, no outro ele já vem com alguma coisa que você não sabe. E se os processos não estiverem bem alinhados para produzir dados de qualidade, você vai, em algum momento, ter graves entraves no teu processo de tomada de decisão baseada em dados, porque você começa a entrar desgaste, porque o dado está errado, a visão está errada, o indicador está errado, e aí todo o processo começa a se desgastar enormemente. Então, investir em processos que produzem informação de qualidade é essencial para você ter um sucesso na tua cultura de dados. Vou falar um pouquinho de um fenômeno que eu considero particularmente relevante na democratização do BI no mundo e que começou em 2015, tá? Em 2015, esse camarada aí, o James Phillips, que era o vice-presidente da Microsoft da época, ele, num evento, ele disse essa frase: nosso objetivo é simples. A gente quer colocar o poder dos dados nas mãos de cada negócio e pessoa no planeta. Nosso objetivo é servir mais de 1 bilhão de usuários com a plataforma de BI da Microsoft. Naquele momento, eles estavam criando uma coisa que chamava-se Power BI e eles estavam criando uma série de artefatos ao redor dessa coisa. E eu vou falar um pouquinho das iniciativas e por que que eu considero isso tão relevante para a democratização analítica. Claro que quando você tem um movimento como esse, demais plataformas e demais iniciativas acabam sendo influenciadas e você tem um movimento mais amplo, que na minha visão foi um dos principais vetores para a democratização do BI no planeta. Então, existe um relatório do Gartner, que é o Magic Quadrant. Existem para vários segmentos, né? Para BI é um deles. E o Magic Quadrant, em 2015, ele era assim. Na verdade, é um relatório bem mais detalhado. Se você olhar ele, ele fala sobre cada vendor. Ele fala dos critérios de seleção dos vendors. Por que é que um vendor entrou aqui? Para que um vendor entre aqui? Quais são os critérios mínimos de seleção dele? Ele é baseado em questionários também. Então, ele pega a percepção dos usuários de cada plataforma, que eu considero particularmente muito relevante, e ele não analisa só recurso técnico, ele analisa qualidade de suporte, porte da empresa, capacidade da empresa de manter satisfação dos usuários, uma série de elementos aí. Em 2015, isso estava bem tumultuado. Você tinha um monte de players aqui no quadrante líderes, sem um líder evidente. Você tem Tableau um pouco acima ali, mas sem um líder evidente. Você tem um tumulto de gente aqui, Microsoft, MicroStrategy, SAP, SAP, Oracle, IBM, né? Um tumulto, não tem um líder muito claro. Em 2023, se você olhar para 2, 3, 4 anos atrás, ele está muito parecido com isso aqui. O que é que aconteceu? Consolidações, empresas saíram comprando outras, você vai ver menos pontos no relatório, e você tem 3 players que têm alguma relevância um pouco maior nesse mercado. A Microsoft claramente numa posição de liderança nos 2 eixos, tanto no eixo que ele chama de completude de visão, quanto o eixo que ele chama de habilidade de execução. Cada eixo tem 7 subsegmentos e analisa aspectos diferentes da plataforma. É muito bem montado esse relatório, na minha visão. E você tem ali Tableau, que foi adquirida pela Salesforce, Click, que ficou numa posição similar ao que ela estava alguns anos atrás, e Microsoft com uma posição claramente ali destacada do resto do grupo. E os demais players estão em outros quadrantes. Esses quadrantes de visionário, desafiador, challenge, e players de niche, né, que são os quadrantes menos relevantes nesse relatório. O que se diz é que esse relatório, as empresas geralmente evoluem da esquerda para a direita,
e depois para cima. Então, ela tende a ir para o quadrante aqui da direita, depois para o quadrante do superior esquerdo, até chegar no quadrante de liderança, nos movimentos comuns. Então, isso aconteceu por causa de um número de motivos. O primeiro motivo, né? Como é que o Power BI foi estruturado? Tem uma ferramenta chamada Power BI Desktop que é gratuita. Qualquer pessoa pode baixar e instalar num computador Windows. Não tem linha pequena, não, é gratuito. Você baixa, instala e você usa livremente. Ele só é aplicação Windows, então você não pode rodar isso no Mac, por exemplo, né, ou no Linux. Ele vem com alguns apps, você tem app para iPhone, app para Android, e aí você, com o app, você consegue visualizar as criações que você faz de painéis no Power BI. Essa ferramenta Power BI tem poder para ler dados em qualquer lugar, tratar esses dados numa plataforma única de tratamento de dados e exibir esses dados em painéis, né? E montar esses painéis em cima desses dados, criar uma modelagem em cima desses dados. Tudo isso você consegue fazer numa única ferramenta, que é esse Power BI Desktop. É claro que eu vou falar mais um pouco que só ele não é suficiente para você ter uma solução completa de BI. Você cria uma conta no powerbi.com, também gratuito. Se você está usando Power BI só para você, isso pode ser suficiente para o teu uso, né? Usar essa conta criada e você tem uma versão Pro que custa $10 por mês e Power Premium per User custa 20. Alguns recursos aí de diferença entre um e outro. Não adianta entrar em detalhes, mas tem uma versão gratuita. Se você usar o Power BI só para você, você cria uma conta, publica online, usa online e você não vai pagar nada por ele. Baixa o Power BI Desktop. Você começa a ter mais usuários com necessidades diferentes de segurança, um acessa uma coisa, outro outra, aí você começa a entrar para o Pro, mas ainda assim é muito acessível. Então, realmente foi feito para se democratizar. Nada até então, e esses são os mesmos preços de 2015. Nada disso mudou até hoje. Tá? O Premium per User, que é uma novidade de 2 anos atrás, ela não existia antes. Essa é de $20 com mais recursos. E aí tem outras versões que você adquire uma capacidade e você usa de maneira ilimitada, sem limite de usuário. Então, isso foi uma das coisas de como a coisa foi estruturada para se democratizar. Tem uma plataforma para estudo, que é aberta, Microsoft Learn, você tem ali como trilhar seus aprendizados ali, de maneira bem simples, bem prática, também aberto para todo mundo. Tem uma plataforma chamada Microsoft Ideas, e aí você entra lá e você coloca ideias e sugestões, e você pode votar em sugestões que outros colocaram. O que tem muitos votos tende a ser considerado para ser alterado no produto. Então, de fato, isso aqui funciona. Chama User Driven Development. A comunidade tem como opinar e as opiniões que têm um grande peso vão ser considerados para serem, né, incorporados ao produto. Foi aberta uma plataforma para desenvolvimento de visuais dentro desse BI, que chama AppSource. Então, tem uma plataforma de desenvolvimento que várias pessoas no mundo contribuem para isso. Atualmente, tem mais de 500 visuais disponíveis aqui. Muitos deles são gratuitos. Alguns você tem um custo para usar. Alguns o custo é atrelado a alguns recursos ou a ter mais usuários, mas é um dos elementos importantes aqui para a democratização. Você tem uma plataforma aberta para desenvolver também lá dentro e o mundo todo está usando isso. Tem uma galeria também de data stories. Um outro aspecto importante, as pessoas podem compartilhar suas experiências dentro dessa galeria e é mantido pela Microsoft. Você vai lá e você pode aprender com o que foi feito nessas plataformas, nessas histórias de dados que estão lá na galeria. Então, você não vai ver nenhuma comunidade de BI com o tamanho do que se fala de Power BI. Então, internacionalmente, você tem 2 canais, Guy and Cube tem 378 mil inscritos, de um tópico tão específico, né? Que é falar sobre Power BI, sobre BI. O Cico BI, que são 2 caras brilhantes, têm livros maravilhosos, mas eles são bem mais técnicos e eles têm uma amplitude, né, do pessoal que se aprofunda mais, 87 mil, e esses são os lá fora. Você tem no Brasil, esse foi o primeiro canal de Power BI de grande proporção, foi o Planilheiros, do Fernando Garcia, que é um cara brilhante da Petrobras, atua na Rede Globo, um cara assim, tem um nome forte aí na comunidade, 160 mil inscritos, aí você tem a Karine Lago com 328 mil inscritos, você tem o Léo Karpinski com 167, e assim, comunidades que esse Ítalo é recente, eu acho que não tem nem 2 anos, 3 e 240 mil já passando mais gente aí. São comunidades de pessoas que
falam de Power BI de maneira ampla, simples, prática, e todos aqui vão ter cursos gratuitos para você fazer e aprender em uma semana a usar o negócio, ou até em menos, né, se você dedicar mais intensamente, e realmente é uma prova de como a coisa se democratizou. E aí tem esse aí que fala de Excel e fala de um monte de coisa. Esse cara tem mais de 1 milhão, né? 1,5 milhão de inscritos. Ele fala, hoje ele está falando muito de Power BI, tanto que a capa lá do perfil dele está lá com o Power BIzinho. Então, assim, é realmente uma democratização gigantesca que foi movida pelo Power BI. Vamos falar um pouquinho do paradigma de gestão do Data Driven, né? Uns pilares do Data Driven. Então, a gente tem os painéis, a construção dos painéis. A gente precisa ter uma plataforma de dados, poder juntar esses dados num lugar só. A gente precisa tratar esses dados, precisa de uma ferramenta para fazer tratativas de paras, transformações em dados, dados que precisam ser incorporados, agrupados. Eu tenho que fazer, às vezes, uma estratificação de faixa etária, eu tenho que transformar determinada informação, é o que a gente chama de ETL, Extract, Transform e Load. Validação é um dos elementos essenciais da cultura. Você não necessariamente vai estar construindo, você não necessariamente vai estar usando coisas que estão prontas o tempo inteiro. Você vai estar mexendo com novos tratamentos, novos dados, e você precisa ter uma cultura onde a validação acontece a todo momento. Então, você pode ter, de determinado momento, que você vai fazer um cruzamento de A com D, duas coisas que você nunca cruzou antes, e o resultado pode dar uma coisa estranha. Então, é importante ter essa cultura de olhar para aquilo e fazer uma sistemática de validação antes de assumir que a informação está 100% correta o tempo inteiro. Parametrizações e complementos, é importante que você entenda que nem toda informação é somente pegar de sistemas onde elas já existem. Você talvez tenha que complementar alguma informação, um lançamento manual, um agrupamento manual ou um de para que você tem muitas vezes que fazer. Isso exige que você tenha em algum outro lugar esse complemento de informação e uma maneira de você facilmente estar alimentando e mantendo aquela informação lá. E a documentação das métricas, a documentação dos indicadores, a documentação dos painéis, principalmente dos indicadores, para as pessoas saberem o que exatamente ele significa, o que é que se deve buscar, qual é a meta, né? Um pouquinho aquela planilha que eu mostrei para vocês é um dos instrumentos de documentação de indicadores que são nessa linha aí. Dentro da cultura você tem um iceberg ali, a gente for fazer uma analogia com o iceberg, a visualização dos dados, o painel, aqueles artefatos de gráficos e cores e coisas que você clica e vão exibindo filtros e coisas diferentes. Isso é um pedaço do trabalho que é, em geral, o menor pedaço do trabalho a ser feito. A maior parte do trabalho a ser feito é o que está embaixo do oceano, que, em geral, não é tão visível para as pessoas, que é a preparação de dados, o tratamento dos dados, é a corretude, a validação. Isso, em geral, é um trabalho menos valorizado, porque ele não é tão visível, mas sem isso você não vai conseguir fazer seus painéis acontecerem. As ferramentas são muito práticas em fazer painéis, você aprende muito rápido a isso, mas a parte de tratamento de dados, que está mais ligada a processos, está muito ligada à corretude dos dados, ela exige uma habilidade de comunicação, ela exige que os seus processos sejam revisitados, e isso faz com que ela seja bem mais difícil de fazer. E é onde a maior parte do custo e é onde a maior parte do trabalho está concentrado dentro de qualquer cultura analítica. E aí vem aquilo que eu falei um pouco antes, na maioria das situações, só o Power BI não vai ser suficiente para você alcançar uma solução de data-driven ampla, né, dentro da empresa. Você vai precisar de alguma plataforma de dados. A gente sugere aqui o SQL Server, que é o que a gente usa, é um banco de dados. Você pode usar outra plataforma, mas você precisa ter uma plataforma de dados para poder trazer esses dados para lá, tratar, muitas vezes estacionar dados históricos, para você proteger eles contra eventuais problemas que o teu sistema pode ter de deixar alterar dado no passado que ele não deveria deixar. Então, isso até nisso ajuda você ter um data warehouse também. E, na minha visão, o data warehouse deve ser considerado como o coração de uma solução analítica, porque você precisa consolidar a informação nele e ele acaba sendo o centro de toda a informação que vai em algum momento para algum painel ou para algum BI. Tem um papel central aí na governança. E como o nosso Tuan Saint-Exupéry fala no Pequeno Príncipe, né, o essencial é invisível aos olhos,
colocar alguns elementos aqui dentro do mundo data-driven que tem a ver também com software. Então, todo descuido com qualidade será punido, né? Às vezes o Pablo está aqui e ele colocou esse fim de semana um negócio interessante, que é a dívida de gestão e a dívida técnica. É um pouco disso também. Você não tem um cuidado devido com a qualidade, você gera uma dívida e você vai ser punido por ela depois. Todo descuido com desempenho será punido, todo descuido com segurança será punido. Então, são três grandezas essenciais aí para a construção de um artefato analítico. Simplicidade, mas não simplismo. É preciso buscar simplicidade. A partir do momento que uma coisa está ficando muito complexa, pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Então, você não está usando um recurso que poderia usar, ou você não tem a arquitetura que deveria estar usando, alguma coisa está estranha. A falácia do painel bonitinho é interessante pelo seguinte: você não pode ser escravo de um painel bonitinho. Painel bonitinho é interessante que você tenha um bom visual nos seus painéis, é interessante que os seus painéis contem a história devida de uma forma eficiente, mas você não pode ser escravo disso, né? Então, muitas vezes, a energia que se gasta, o valor que se dá ao painel bonitinho, ele é um pouco distorcido do que mais importante do que ser bonitinho é ele ser eficaz em analisar a informação e de ser produtivo de você mexer quando você precisa mexer. Então ele precisa juntar essas características e sim ser agradável visualmente, mas você não pode também só gastar energia nisso. Parcerias para mim são essenciais. As habilidades que você precisa para construir painéis são muitas, então muitas vezes você vai construir por meio de parcerias. Cultura justa também é essencial, a história da validação dos dados. Quando você achar algo errado, você precisa ter cultura justa para saber lidar melhor com isso e todo mundo não ficar naquela coisa de estar morrendo de medo para trazer um erro à tona, né? E o ativo versus passivo, dependendo das ações que você toma para construir um determinado artefato analítico, ele pode se tornar um ativo ou um passivo. Está complexo demais para manter. Você faz um procedimento de carga que leva ali 2, 3 horas e você fica torcendo de um dia para o outro para que ele rode. Tem dia que roda, tem dia que não roda. Sinal de que você tem alguma complexidade ali que está te dando um passivo ao invés de te dar um ativo. Controle de versão é um pequeno detalhe, mas acho muito importante colocar que tudo que você faz dentro de uma solução analítica deve ter controle de versão, né, para você ter uma rastreabilidade e você entender o que é que está acontecendo nessas mudanças, né? Bom, tem uma provocação que eu criei aqui, de estágio de maturidade de BI. Colocar aqui rapidamente, são 4 estágios, né? Preliminar, você tem uma camada gestora de gerentes que tem uma ideia superficial da ferramenta ou do BI em si, e do valor que pode ser agregado por ele. A empresa não usa BI ainda. O estágio básico, você usa BI, você tem uma ferramenta de BI, não estou falando aqui especificamente para BI, mas pode ser aplicada a qualquer ferramenta, conectando a ferramenta às origens dos dados diretamente. Esse é o primeiro estágio, é o que a gente chama de básico. Você ainda não tem uma plataforma de dados para pegar esses dados, jogar na plataforma e dessa plataforma você levantar para a ferramenta de BI. O estágio avançado, você tem uma plataforma de dados, leva dado para lá, trata para caramba, mas você ainda não conseguiu disseminar o uso amplo desses painéis na empresa inteira. E você tem uma certa dificuldade para fazer esses artefatos evoluírem, se adaptarem, melhorarem. No estágio transformador, a gente tem, é isso que a gente gosta de ver, é isso que a gente quer, que a gente sabe que uma tecnologia analítica pode te ajudar a ser, é transformador. Você usa amplamente o BI, as decisões são amparadas por artefatos de BI, as reuniões de diretoria são norteadas por indicadores e por artefatos de BI. Eu sou testemunha viva aqui dentro do meu grupo de diretoria do poder que isso tem, né? A gente, às vezes, se debruça sobre debates, muitas vezes podem ser intermináveis, e a tendência das pessoas é tornar o debate episódico. Você traz o episódio que está mais perto, seja da sua memória, ou do momento, ou do que você conseguiu abrir. Mas em vez de fazer uma análise episódica, a gente pode consolidar o dado de um período mais amplo e a gente fazer uma análise muito mais voltada para a seguinte pergunta: para onde eu devo voltar minhas atenções primeiro? Qual o meu maior problema? Essa é a pergunta que vai tornar
uma reunião de diretoria, uma reunião de gerência, de gestão, muito mais levada na direção de atuar no que realmente interessa. Porque a gente tem problema de todo tipo o tempo inteiro. Mas a pergunta que faz a gente ser eficiente é: onde eu devo atuar primeiro? E é nisso que o BI ajuda o tempo inteiro. Que a gente, quando faz essa pergunta, a resposta vem rápido. Eu faço outra, vem rápido. Eu faço outra, vem rápido. E aí a gente consegue tomar decisões de maneira muito mais eficaz. Parametrização aqui é um exemplo de parametrizações de como você pode incorporar dados a uma plataforma de dados para parametrizações que não existem nos dados de origem para você produzir o teu resultado final. Aqui o exemplo de DRE. Né? Muito comum você ter que montar DREs diferentes, muitas vezes DRE gerenciais, com uma categorização de itens, com regras específicas do que entra em cada item. Às vezes tem um dado que vem de um lugar diferente, né? Você, às vezes quer pegar um dado do sistema de RH, tem um dado que está numa planilha mesmo, tem um dado que está num sistema de estoque, e aí para consolidar tudo isso e montar a regra de um lugar só, você muitas vezes precisa de uma ferramenta como essa. Só um exemplo de parametrização aqui. Bom, meu tempo está meio limitado, mas acho que dá tempo de falar de alguns exemplos aqui. Alguns exemplos que a gente fez aqui, que eu acho que vale a pena contar. Eu vou pedir licença de vocês, que os dados estão aqui rachurados. Toda vez que a gente fala nesse tema de BI, eu vou mostrar algum tema real. Eu preciso fazer isso, né, que a gente está falando de informação sensível, mas eu vou mostrar aqui a vocês o painel que eu olho todo dia. É o painel de acompanhamento diário de duas coisas que a gente tem aqui que precisa ser olhado todo dia. Uma é volumetria de atendimento e a outra é faturamento. Então, faturamento, por exemplo, a gente tem uma ferramenta como essa aqui que a gente olha todo dia, não tem um gráfico, mas é extremamente relevante porque aqui a gente consegue ver dia a dia, a gente consegue ter um comparativo dia a dia, tanto com outros dias, como com o mês anterior, como o mesmo mês do ano anterior. As cores vão me indicando isso. O quanto mais ele está azul ou vermelho, ele está me dando um resultado comparativo em relação ao que eu quero comparar. Eu posso comparar em relação à média do ano, à média do mês anterior, à média móvel de 3 meses, à média móvel de 6 meses, a média do ano anterior. Todas essas opções estão disponíveis e as cores vão mudar de acordo com isso. Então, aquilo que eu falei para vocês de meta móvel é um pouco disso, né? Não é uma meta que eu fixei. Eu vou entendendo qual é a meta que deveria ser de acordo com a meta móvel, uma média móvel, né, de um período. E aqui, por pequenos cliques, eu consigo, clicando em mamografia, eu vou ver todo o cenário de dia a dia e de dia da semana de mamografia. Clicando no mês, eu vou ver só aqueles dias do mês e os setores da clínica dentro daquele mês. Então, essa é uma ferramenta essencial para a gente na gestão. O grupo de diretoria usa esse aqui o tempo inteiro. Esse aqui é um outro painel que a gente fez para durações de exame. Então, um caso comum, né? A gente está recebendo um pessoal do nosso fabricante de ressonância e tem um especialista que vai fazer uma otimização de protocolos aqui. O tempo dessa pessoa é limitado. Então, eu não vou conseguir otimizar todos os meus exames. Quais exames eu otimizo? Então, a gente criou aqui esse BI que lê as durações de exame do nosso PAX. Essa leitura nos dá um índice que a gente multiplica quantas vezes o exame foi feito, a gente multiplica pela duração do exame. Esse é o índice que a gente usa para ranquear. E aí os exames que têm uma multiplicação mais elevada vão estar mais altos no ranking e a gente prioriza a otimização deles. A gente entende que se eu tiver tempo para otimizar 5 exames em protocolo, eu vou ter os top 5 que eu preciso fazer isso. Então, de novo, é aquela coisa de eu estar sempre direcionado para o que merece, né, a maior atenção da gente. Qual é o maior ponto de atenção que a gente deve ter. Aqui eu tenho um histograma de durações, né? E aqui é os pontos de outliers, e a evolução semanal de um determinado exame, que as durações elas têm uma certa variabilidade dependendo do exame. E aqui eu estou fazendo, na verdade, uma visão geral, mas quando a gente clica no exame, a gente vê o panorama daquele exame específico. Aqui o nosso NPS, aí eu estou abrindo mesmo números reais do nosso NPS, né? A gente tem um NPS médio ali que está muito perto dos 80 esse ano. Se a gente pegar, na verdade, um período grande aqui, a gente vê uma média de 78,5. Esse ano a gente está muito perto de 80. A gente tem uma linha de evolução na média de linha de tendência do nosso NPS, mas a gente monitora o NPS da gente muito de perto, né? Vou mostrar aqui para vocês
o nosso NPS e trazer para cá. O nosso NPS aqui, a gente acompanha com todas essas métricas aqui de por setor, por unidade, por mês, né? Esse aqui é o dos últimos 6 meses, está diferente daquele relatório, que é um relatório mais em um tempo menor, que a gente acompanha a evolução do NPS das unidades ao longo do tempo em relação a NPS e a amostra de respostas. Então, a gente vê ali meio quase como uma pequena competição entre eles ao longo do tempo. E a gente tem como fazer alguns avanços nesses painéis, não só visualizar a informação, mas a gente, deixa eu olhar aqui, a gente fazer perguntas um pouquinho mais avançadas, tipo assim, se eu pego um conjunto de fatores, de elementos, de eixos de dados, e faço a seguinte pergunta: quais desses elementos e respectivos dados dentro deles são os mais relevantes para aumentar ou para diminuir determinada grandeza? Então, eu vou fazer isso com o NPS. Eu vou pegar o NPS, eu vou fazer a seguinte pergunta: considerando ano, mês, dia da semana, setor, unidade, executante, procedimento e turno, o que é que dessas coisas faz mais crescer o meu NPS? O que é que dessas coisas faz mais diminuir o meu NPS? E aí a gente consegue responder essa pergunta em tempo real, em cima dos dados que a gente tem. Então, aqui, ó, no ano de 2022, para todas as unidades, o que é que fez o meu NPS mais aumentar? O executante Mirella. Ele tem uma média de NPS 6,9 acima da média de NPS. Mas se eu fizer essa pergunta na unidade de piedade, no ano de 2022, aí eu tenho outros elementos que fazem com que o NPS aumente na unidade de piedade. Esse exame específico aumenta a média de NPS em 10,72, esse procedimento aumenta em 10,62, esse procedimento aumenta em 10,6. Então, o elemento mais relevante para aumento nessa unidade específica em 2022 é o procedimento, esses 3% específicos. Perceba que ele está fazendo uma análise bem mais ampla, e aqui a gente está usando o recurso de IA mesmo, para fazer uma análise bem mais ampla em cima dos dados que a gente tem, colocando meio que numa cesta, e ele descobrindo quais desses dados têm mais influência no aumento de uma métrica que me interessa. Aqui a gente pode fazer perguntas. Em 2023 pode ser que a observação seja diferente. Pois é, já é diferente. Então você vai ali fazendo perguntas em cima de qual o principal influenciador que você tem em cima daquele teu dado. E outras coisas que você pode fazer também é uma segmentação. Então, quando é mais provável que o NPS seja alto ou que o NPS seja baixo? Vou pegar isso aqui na unidade do centro. Nem sempre ele consegue achar a resposta para isso, mas é o que a gente chama de clusterização, né? Aqui ele achou, na unidade centro, ele sugere uma clusterização para alto e baixo, né? Onde ele acha que uma clusterização, você clica e ele vai te dizer. O segmento 1 não é sábado, o executante Andrea não é RM. Ele tem uma média muito mais elevada de NPS em relação à média da população geral. Aí esse outro aqui, 95,32, dia de semana é sábado e setor não é RM. Particularmente, esse é um segmento que, juntando esses dois atributos, ele é muito maior do que a média do meu NPS nesse ano 2023 na unidade centro. Então, você vai fazendo perguntas ali que são um pouco diferentes, requer um pouco mais de treinamento para você interpretar isso aqui, mas é muito acessível para todo mundo. Você só precisa botar um balaio de métricas ali que você quer que sejam analisadas e qual a métrica, qual o indicador que você quer entender a influência de. Né? Mais alguns exemplos aqui. Esse é o exemplo de um estudo em cima de BIRADS. A gente pegou os laudos, a gente olhou para os textos desses laudos, a gente extraiu dentro dos laudos qual o BIRADS que cada laudo nos deu, dentro dos exames que tem esse possível diagnóstico, que são exames de mamografia, alguns exames de ultrassom e punção, eles podem ter essa informação lá. E a gente tentou entender as tendências de BIRADS antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. A gente viu alguns padrões interessantes aqui. E também alguns padrões de faixa etária em relação a que dia de semana a gente pode ter relevante nesse estudo ou não. Dia de semana nesse estudo específico não tem tanta relevância. Mas é o aspecto preventivo que nos interessa. A gente quer ver muita gente com BIRADS
mais baixo, porque significa que a gente está tendo um alto nível de prevenção de, de câncer de mama, né? É, esse outro estudo a gente fez especificamente no momento que a gente estava numa dúvida se podia tirar raio-x de uma das nossas unidades. A gente fez um estudo de correlação entre exames para a gente saber se o raio-x era tão relevante, se ele trazia muito exame, se ele era trazido por muitos exames, a gente viu que não era. E a gente pôde tomar essa decisão com mais segurança. A gente precisou fazer isso porque o espaço da unidade estava inviável a gente manter aquele raio-x lá. Está fazendo agora os movimentos para poder ter uma unidade de um lugar maior e a gente poder ter raio-x e colocar outras coisas lá também. Mas ele foi norteado muito por esse estudo aqui. Então, isso aqui é um estudo que eu vejo, numa forma muito gráfica, qual é a correlação entre os meus exames e quais exames têm correlações fortes, quais são os exames que vêm junto de um de outro, né? E aqui a gente pode ver esse camarada aqui, eu tenho ele aberto aqui, cadê? Eu vejo, na verdade, são duas grandezas no estudo de Market Basket, que é support e lift. Support é quantos por cento aquela combinação de dois itens está em relação à totalidade da amostra. E lift é a chance de esses dois caras virem juntos comparado com a chance de vir um só ou o outro só. Então, quanto mais ele tiver à direita e para cima, ele vai ter muito mais relevância de estarem juntos. Então, e do lado de cá é bem mais visual, eu vejo que abdômen superior, pélvico transvaginal, mamografia, órgãos especiais, que é uma nomenclatura para ultrassom de mama, na maioria das vezes, né? Não necessariamente, mas nomenclatura de convênio, a gente acaba sendo escravo disso, mas dá para a gente tratar isso, né? Se a gente olhar o laudo, a gente consegue tratar, que a gente não parou para fazer isso ainda. Mas você vê que existe nossa espinha dorsal de atendimento está centrada em exames para a mulher e de mama, que é o exame de mama que puxa muita coisa. Você vai clicando em mama aqui, você vai vendo a correlação de mama com os demais exames e ele vai te mostrando aqui a esquerda, enfim. A gente tem um trabalho de análise de falta, que é um indicador que eu acho interessantíssimo, que ele tem altas variações de acordo com alguns dados específicos. Por exemplo, a falta da medicina nuclear é muito mais alta do que do resto. Homens faltam mais do que mulheres. As pessoas que vão de manhã faltam muito menos do que as pessoas que vão à tarde. Isso é uma tendência que a gente vê aqui. É bem expressiva essa diferença. A gente tem ali 2 pontos percentuais de diferença de falta do que vem de manhã, do que vem de tarde. Por que exatamente, não sei ainda. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando aqui. As pessoas mais jovens faltam mais do que as pessoas mais velhas. Tem um índice de falta de 17% na faixa de 0 a 11 anos. Tem um índice de falta de 15%, de 18 a 29%. Então, o que você pode fazer com isso aqui? Coisa simples. Você pode ter no script de agendamento de exame, quando a pessoa está dentro de um determinado perfil, você pode colocar só mais uma mensagem ali. Ó, por favor, tome cuidado com o seu agendamento, que ele toma uma vaga, etc. E tal. E aí você consegue melhorar esse indicador. Né? Mas é muito interessante como é variável esse setor de falta, esse índice de falta pelos diferentes eixos. Eu ia abrir esse painel, mas eu estou estouradíssimo aqui no meu tempo. Queria deixar um pouquinho de tempo aí para eventual debate e agradecer aí mais uma vez aí pelo convite.